Aqui são 10h23. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou em depoimento à Polícia Federal que jamais se interferiu nos planejamentos operacionais da Polícia Rodoviária Federal durante as eleições presidenciais de 2022 e que sua única preocupação era com o combate a crimes eleitorais, independentemente de candidato ou partido. No depoimento de cerca de 2 horas no inquérito que apura a atuação da Polícia Rodoviária Federal nas eleições do ano passado, o ex-ministro respondeu a todas as perguntas. A suspeita de que a Polícia Rodoviária Federal tenha agido para dificultar o acesso de eleitores às urnas, principalmente no Nordeste. A Polícia Federal também apura uma viagem do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro à Bahia às vésperas do segundo turno. Torres afirmou à Polícia Federal que a ideia da viagem partiu do diretor-geral da instituição, Márcio Nunes, que o convidou para visitar a obra da superintendência no estado. Ele também negou ter determinado à superintendência da PF da Bahia que atuasse em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal na fiscalização comum de rodovias. Em relação à ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Alencar, que apresentou diretamente ao ex-ministro um mapeamento de inteligência sobre o resultado do primeiro turno das eleições do ano passado, Torres disse que recebeu o boletim de inteligência, mas não compartilhou nem com a Polícia Rodoviária Federal e nem com a superintendência. Ô, mano, deixa eu te pedir uma coisa. Faz uma pergunta pro Pavanato responder a respeito desse tema. Pavanato, você não acha estranho que o ministro da Justiça receba um boletim de inteligência sobre como foi as votações na região Nordeste e depois organize uma operação da Polícia Rodoviária Federal, aparentemente com o intuito de prejudicar a chegada de eleitores em regiões... Ô, mano, é pergunta, não é comentário, viu? Onde o presidente não quero atrapalhar. Foi menos votado. Você não acha isso esquisito? Muito pelo contrário. O que se tinha eram indícios de que pessoas estavam sendo financiadas, ou seja, o político ia lá, pagava um ônibus, buscava as pessoas e levava para votação para votar no candidato que eles queriam. Isso é compra de voto. E esse tipo de crime, se estava acontecendo, tinha que ser combatido. Foi o que a PRF fez e é papel do ministro da Justiça também ter esse tipo de postura. O que não se pode é admitir que compra de votos descarada aconteça e ninguém seja responsabilizado. Então, fez muito alarde porque na época das eleições eles estavam ali fiscalizando nas estradas. É o papel deles. Era o papel deles evitar qualquer tipo de compra de voto e fraudes. Ninguém foi impedido de votar, todo mundo conseguiu votar. A questão houve fiscalização. Agora, por que certos partidos, certos políticos têm medo de fiscalização nas eleições? Por que eles não querem esse tipo de responsabilização? Porque a fiscalização tem que obedecer a um relatório de inteligência sobre zonas onde o Lula teve mais voto que o Bolsonaro. Não. Onde tem a denúncia, onde está a denúncia tem que ser investigado. Mas não foi você não sabe, você me prova, mostra em qual momento algum eleitor do Lula foi impedido de votar pela PRF. Não teve. O que teve foi fiscalização. E eu não entendo qual é o medo da fiscalização. Se não tem nada de errado, se todo mundo está indo votar por livre e espontânea vontade, sem compra de votos, por que tanta ladainha, por que tanto medo do que aconteceu? O que aconteceu foi apenas investigação, fiscalização, a PRF cumprindo o seu papel. E eu acho que tem que investigar mesmo. A gente sabe que no Brasil é tradicional a compra de votos. Precisa ser republicano. Você precisa... Qualquer tipo de investigação precisa acontecer independentemente de quem foi mais votado onde. Ele assumir que recebeu um relatório de inteligência sobre a diferença de votos num lugar e no outro, isso é... Deixa eu ouvir a Antônia um pouco, por favor. Primeiro que isso não é motivo para manter um cara preso como se fosse um criminoso de altíssima periculosidade. Isso a gente já falou. Agora, Paulo, você sabe como é que funciona no sertão nordestino? Eles mandam um pau de arara ou um ônibus velho buscar as pessoas em casa, tá? Às vezes serve um lanche vagabundo, às vezes nem isso, e eles já levam a cola, entendeu? Porque a maioria dos eles são analfabetos, né? Eu acho que 99%.
Então, assim, os que não são não vão divertir. Esse dado aí não existe, né, Antônia? Do sertão nordestino? O analfabetismo diminuiu bastante desde os anos 70, né? A gente está vivendo em 2023. Mas os funcionários não, né? Então não, tá, sim, então deixa eu te falar. Então, tá bom, diminuiu o analfabetismo, mas não diminuiu o voto cabresto. Então chega lá e leva a cola, ó, aqui, você vota 13 e acho que rola mais para coisa do presidente, né? Quando é eleição presidencial. Rola, aqui o número que você tem. O voto de cabresto acontece muito mais, Antônia, em eleições locais. Quando eu tenho o interesse do prefeito, do vereador, deputado, que às vezes, enfim, o dono da fazenda. No sertão do Piauí, pelo menos lá em Santa Rosa, que é o lugar que meus pais moram, é assim, tá? Eles levam o papelzinho e aí fala, é nesse que tem que votar. E eles chegam lá e votam, eles não sabem... Não, e Antônia, às vezes tem até um negócio pior, porque às vezes eles reúnem a galera que recebe de alguma forma benefício social e chega, reúne todo mundo, aí os caras não sabem para que estão fazendo aquela determinada reunião e o cara chega e fala, olha, o Mano ajudou muito a gente e tal, se o Mano não tiver lá, sabe o que acontece? Esse benefício aqui acaba. E aí, ou seja, é a galera de alguma forma pressionando pela escassez, de que esse tipo de coisa aconteceu, inclusive na região sul. Mas isso é crime, é crime. Isso é crime eleitoral, é um absurdo isso. Mas existe. Existe, e o meu ponto é que, primeiro, não é uma exclusividade do sertão, não é uma exclusividade mas é mais comum do lá. Nordeste, é comum no Brasil todo, infelizmente. Nas regiões mais pobres é onde é mais comum esse tipo de crime. É mais comum em regiões as pessoas estão mais vulneráveis. Rurais. É natural. É mais comum, por quê? Inclusive, porque muitas vezes são regiões onde o acesso a direitos básicos, à saúde, à educação, está mediado exclusivamente por um ator político. Ou seja, se alguém passa mal, precisa ir no hospital, é uma ambulância que vai chegar ali com o cara que é o assessor do deputado, o assessor do vereador, que vai levar o cara do sítio até o hospital na cidade mais próxima. Então, esse tipo de relação existe no Brasil todo, é um problema, mas, enfim, o ponto é a gente precisa tratar disso de uma forma séria.